Qual é o grau de dependência da China em relação ao dólar? Por que Pequim, na medida em que foi acumulando fortes superávites comerciais, decidiu poupar suas reservas predominantemente em dólares? A China fez um movimento que quase todos os mercados emergentes, países de mercado emergente, fizeram. Só que, no caso da China, numa escala imensa, né, pelo tamanho da economia. No sistema atual, existe uma ditadura potencial do mercado financeiro internacional sobre os países. Como é que os países escapam disso? O que a China fez em especial? Acumulou reservas, como você disse, em larga escala, em dólares, restringiu os movimentos de capital e manteve uma taxa de câmbio competitiva. Com isso, a China se protegeu das turbulências do mercado financeiro internacional. O Brasil fez a mesma coisa tardiamente, quando no governo Lula I começou a acumular reservas, né? E com isso protegeu mais do que, por exemplo, a Argentina contra turbulências internacionais. Mas por que a China estava fazendo esse movimento? Dólar, né? Porque era a opção que existia na época. E na época os americanos se comportavam de maneira razoavelmente civilizada, respeitavam os saldos em dólar, né? Respeitavam a propriedade pública ou privada dos saldos em dólar. O que começa a acontecer? O momento unipolar sobe a cabeça dos americanos. E eles passaram a abusar cinicamente do poder que eles tinham em matéria financeira internacional. Começaram a usar o sistema financeiro e monetário para sancionar países. Por exemplo, Líbia, Síria, Venezuela, Afeganistão. E agora, mais recentemente, numa escala inimaginável, congelaram 300 bilhões de dólares de reservas da Rússia. Então, o que os chineses estão fazendo? Os chineses já não estão mais nesse diapasão a que você fez referência. Eles estão com medo de sofrerem o mesmo destino, tanto mais que os americanos têm sido, entra republicano, entra democrata, hostis à China. Então, já existem indícios, estatísticas e provavelmente incompletas de retirada de aplicações chinesas do mercado de dólares para se proteger. Compra de ouro, acumulação de estoques estratégicos de matéria-prima, de matérias-primas. Né? Isso a China está fazendo, e não é só a China, outros países também. Outros países, especialmente aqueles que se sentem mais vulneráveis a uma ação americana. Irã é um caso, né? Venezuela é outro. O único, o único movimento incrivelmente dissonante dessa tendência foi no governo Milei, quando eles pegaram as reservas de ouro que estavam depositadas na Argentina e mandaram para Londres, onde elas estarão sujeitas, não digo a confisco, como aconteceu com a Rússia e a Venezuela, mas a ações de credores argentinos que podem embargar essas reservas. Então, só mesmo um governo medíocre, terrivelmente incompetente como o Milei, pode fazer esse movimento, que é o contrário do que estão fazendo os países. Eles estão comprando ouro, por exemplo, para manter em casa, depositado em casa, de maneira segura. A China, quando compra ouro, a Rússia, quando compra ouro, o Irã, quando compra ouro, não fica depositado em Londres. Porque os ingleses, o que fizeram? Os ingleses confiscaram as reservas da Venezuela em Londres. Continuam a ser os velhos piratas de sempre. Entende? Então, não existe mais respeito a nada. E os países, notadamente a China, que tinha mais de se não me falha a memória, 1,5 trilhão de títulos públicos americanos, agora tem menos de 1 trilhão, está se desfazendo disso cautelosamente. Você sabe por quê? Né? Porque o estoque de títulos da China é tão grande, se ela saísse correndo, ela derrubaria o valor das suas reservas, derrubaria o valor dos títulos e ficaria ela mesma com prejuízo. Né? Professor, e o Brasil, como tem gerido suas reservas em relação ao dólar? Bem, o Brasil é o Banco Central que cuida disso, né? Que é o depositário e gestor das reservas. E até onde eu sei, pelos dados que eles divulgam trimestralmente, o Brasil comprou pouca reserva de ouro, portanto, se comprar agora, vai comprar num preço muito mais alto, e mantém o grosso das aplicações em dólar mesmo, até onde eu sei. Tem um pouco em euro. Então, o Brasil está tendo um comportamento que era, digamos assim, razoável, inquestionável há 20 anos atrás, 10 anos atrás, mas nessa turbulência que nós estamos vivendo, não me parece o melhor caminho, não.
Mas é a discutir, isso é um assunto bem complicado.